Paz do Senhor, amados irmãos, queridos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo Matos. Eu sou pastor da Igreja do Brasil para Cristo, aqui no estado do Ceará. E é motivo de muita alegria poder novamente compartilhar em mais um texto das Escrituras com os meus amados. Hoje nós meditaremos no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Esse capítulo narra o início do ministério de João Batista, aquele que havia sido encarregado de preparar o caminho para o rei. Pois, como já predisse o profeta Isaías no capítulo 40, o teor da mensagem de João Batista seria de preparação para a chegada de Deus. Todos deviam tornar os seus caminhos planos e retos para receber o seu Senhor, porque toda estrada esburacada seria consertada e todo obstáculo seria eliminado, pois a glória de Deus seria revelada através do Filho de Deus, do Filho encarnado, para que toda a carne, para que toda a humanidade pudesse saber e participar. Lucas, nos primeiros versículos, nos traz com mais precisão as datas dos acontecimentos aqui narrados, que levou alguns historiadores a acreditar que os fatos narrados nesse capítulo, segundo o costume oriental do qual Lucas fazia parte, aconteceram aí por 28, 29 anos depois de Cristo. Na continuidade da leitura, nós vemos que João, aquele que viveu cerca de 30 anos em separação no deserto, agora recebe uma mensagem vinda de Deus. E essa mensagem que João recebe parece ser muito diferente daquela que estava sendo pregada naquela época. João agora deveria sair do deserto e começaria a percorrer toda a terra ao redor do Jordão, falando de um batismo de mudança para perdão dos pecados. Mas não tratava-se de uma mudança apenas exterior, como era pregado por muitos fariseus e falsos mestres da época, mas sim de uma mudança que começava por dentro, meus queridos. Refletindo sobre a mensagem de João, não seria essa a mensagem mais precisa nos tempos de hoje? Uma mensagem de mudança de caráter, de mudança de comportamento. Mudança essa que vem através de um arrependimento sincero e que deveria acontecer na vida de todos aqueles que esperam o seu Senhor, que esperam o seu Rei. A mensagem que João pregava era uma mensagem de conserto do caminho. Era comum naquela época, naquele tempo, quando um rei vinha visitar um povo, ele encarregava alguém de ir à frente, adiante dele, para fazer uma limpeza, uma supervisão no caminho aonde ele ia passar, para que o rei pudesse chegar naquela comunidade, naquele povo, com muita alegria. No nosso caso, queridos, nós somos esses encarregados. Nós somos os ministros de Deus encarregados para preparar o caminho para a chegada do nosso Senhor. Pois, por certo, o nosso rei está voltando e nós aqui nesta terra estamos encarregados de levar essa mensagem de preparação, de conserto, de mudança, de transformação interior. A partir do versículo 7, veremos aqui que uma multidão veio procurar João para ser batizada. Mas pelo que parece aqui, ao ler o restante do texto, essa multidão não veio por conta do teor da mensagem, mas sim porque parecia aqui que esse batismo era algo novo, e por ser algo novo, aquele batismo atraía as pessoas de todas as classes, levando aí dessa vez já João a tratá-los de uma forma ríspida, chamando eles de raça de víboras. Ou seja, vocês não estão aqui pelo motivo certo. Meus queridos, será que nós não estamos vivendo esse mesmo tipo de situação nas igrejas e principalmente no contexto brasileiro? Será que as multidões elas não estão correndo aí atrás das novidades que surgem no meio dos cristãos? Creio que sim, queridos. Muitos estão vindo à procura da igreja, mas não pela mensagem pregada, mas por ser a moda do momento. A mensagem de João não era para alcançar apenas os números, mas era para alcançar os corações. Era para alcançar os corações das pessoas para que elas tivessem uma vida transformada, para que ali houvesse mudança e transformação. Mateus, ele especifica no seu evangelho esse raça de víboras como muitos dos fariseus e saduceus, pessoas que faziam parte de seitas judaicas, que não passavam de meros religiosos,
pessoas que se confiavam na revelação que lhes fora dada, que lhes fora confiada através da lei, que foi por eles muitas vezes mal interpretada, levando essa classe de pessoas, esse povo, a se tornar orgulhoso, a se tornar soberbo. Eles se exibiam e exibiam uma transformação, mas não uma transformação interior, e sim uma transformação apenas exterior e aparente, quando na verdade eles eram sepulcros caiados, muito bonitos, muito bem vestidos por fora, mas podres por dentro. Eles eram especialistas em falar e ensinar, mas quando se tratava em fazer, quando se tratava em viver o que eles ensinavam na prática, eles eram desastres. Isso nos leva a compreender mais ainda que a ortodoxia ela caminha junto com a ortopraxia. Ou seja, não basta saber, é preciso viver, irmãos. Coisa que eles não faziam e coisa que muitos ainda hoje não fazem. Até hoje, a gente vê aí as pessoas indo para a igreja, mas não sendo a igreja. João, dessa vez, arrasa com eles, com aqueles que se confiavam por ser descendentes de Abraão. E João passa a dizer, olha, isso não importa mais para Deus. O que importa são os frutos que vocês dão. Porque até das pedras, Deus pode aqui fazer descendentes de Abraão. O momento era um momento de decisão. O momento era um momento de transformação. O momento era um momento de mudança. O momento era o momento da chegada do rei. E as pessoas não poderiam ter o rei de qualquer forma. Então, queridos, aqui nós podemos claramente analisar que também nós não podemos permanecer da mesma forma ou de qualquer jeito para receber o nosso Rei e nosso Senhor. João diz aqui que se eles continuassem sendo como uma árvore seca, eles só serviriam para ser lançados ao fogo. O que o Senhor espera de nós é que nós tenhamos frutos e frutos permanentes. O Senhor espera uma árvore frondosa, mas com frutos, queridos. Certo? O Senhor não espera ninguém seco, ninguém soberbo, ninguém orgulhoso. Muitos daquela multidão começaram a se achegar ali, depois de ouvir a palavra, depois de ouvir João falando, e perguntando a João o que eles deveriam fazer. João orienta aquelas pessoas que eles deveriam deixar de ser egoístas. Eles deveriam deixar de ser egocêntricos e eles deveriam começar a se preocupar com as pessoas mais necessitadas e passar a partilhar o que eles tinham sobrando. Também vieram até João os publicanos, que eram cobradores de impostos, e eles fizeram a mesma pergunta a João: o que nós devemos fazer então? E a resposta de João foi bem clara: olha, vocês devem parar, deixar de obter lucro ilícito. Certo? Recebam apenas aquilo que é certo, aquilo que é correto. Vieram também até João uma outra classe, dessa vez os soldados, e fizeram a mesma pergunta. João disse para eles: olha, não faça nada com violência e nem por chantagem. Contentem-se com o que vocês ganham. Quando nós analisamos aqui, meus amados, essas três perguntas e as respostas dadas por João, nós podemos compreender claramente a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós devemos sim, queridos, viver de acordo com esta mensagem. Nós devemos viver de uma forma piedosa, não apenas nos preocupando com nós mesmos, mas também nos preocupando com aqueles que também precisam de nós. Não podemos, de forma alguma, viver tirando vantagem de situações que desagradam a Deus. Ou seja, devemos viver de uma forma agradável ao Senhor. Se nós voltarmos ao Antigo Testamento, nós vamos lembrar que uma nação inteira foi levada à destruição. E alguns levados ao opróbrio do cativeiro pelos mesmos erros citados aqui no texto a qual nós mencionamos e estamos refletindo. Agora, por vez, alguns da multidão, muitos aqui da multidão, surpreendidos pela coragem, pela mensagem confrontadora de João, começam a se perguntar e a indagar: será que João não era o Messias? E João aqui responde, e agora eu vou trazer essa resposta aqui para uma linguagem mais odierna. João diz o seguinte: eu batizo vocês aqui no rio, porém eu sou apenas o figurante aqui. O protagonista ainda virá, e ele acenderá a vida do reino em vocês.
Ele vai os batizar com um fogo interior, porque o Espírito Santo estará dentro de vocês. Ele vai operar uma mudança de dentro para fora. Essa mudança vai acontecer de dentro para fora. E ele vai fazer uma limpeza aí por dentro de vocês. E João continua e fala o seguinte, olha, tudo que for correto, verdadeiro, será posto no lugar certo na presença de Deus. E o que for contrário, mentiroso, falso, contrário à vontade de Deus, à verdade, será jogado fora como lixo para ser queimado. Essa era a boa notícia, essa era a mensagem, essa era a exortação de João. Jesus, o Rei, o Senhor, chegaria. E ele viria para transformar o mundo e também dar a oportunidade de mudança a todos aqueles que o recebessem verdadeiramente, queridos. Nos versículos 21 ao 23, aqui nós vamos ver o evangelista Lucas narrando aqui o batismo de Jesus, né? A palavra nos diz que Jesus, após ser batizado por João, ele ora, queridos. E ao orar, o céu se abre. E o Espírito Santo, em uma forma corpórea de pomba, desce sobre ele, e o seu Pai que está nos céus dá um brado dizendo, Tu és o meu Filho amado, e em ti eu me agrado. Que glória, né, irmãos? Que bom, como é bom nós refletirmos aqui na palavra de Deus e ver o quanto o ministério de Jesus, o quanto Jesus agradou ao seu Pai em fazer a sua vontade. E ali aos 30 anos, certo, de idade, Jesus inicia o seu ministério. Vale a pena ressaltar que 30 anos, queridos, era a idade da qual os sacerdotes e os levitas, eles iniciavam o seu serviço. E também a idade a qual os escribas poderiam ensinar. Foi também essa a idade que Jesus começou o seu ministério público, confirmado pela presença do Espírito Santo e pela aceitação do seu Pai. Daqui por diante, o relato vai ser da genealogia de Jesus, e ela inicia-se justamente com Jesus e retrocede até terminar em Adão e em Deus, para nos mostrar uma coisa, queridos, que Jesus não era somente o judeu prometido, filho de Davi. Ele era também o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Queridos, vale a pena aqui, através dessa mensagem, refletirmos. E que essa mensagem venha nos produzir uma transformação verdadeira. Que essa mensagem venha nos produzir uma mudança interior, uma mudança que começa primeiro por dentro. Uma mudança que inicia-se no nosso coração, fazendo uma limpeza, fazendo uma varredura. Uma mudança que arde dentro de nós, com um desejo imenso de sermos diferentes, com o desejo de agradarmos o nosso Deus, de agradarmos o nosso Senhor, para preparar o caminho, para preparar o nosso coração, para preparar o seu templo e a sua morada. Queridos, o Rei vai voltar, e quando ele voltar, ele quer encontrar um povo alegre, um povo que se preparou para a sua chegada. Um povo que endireitou os seus caminhos. Um povo que arrependeu-se dos seus pecados. Um povo que ouviu a sua voz, que ouviu a sua palavra e obedeceu. Jesus, ele é o nosso Rei. Ele está voltando. Jesus vai voltar. E quando voltar, que esta igreja esteja comprometida com o caminho do Senhor. Palavras do Senhor, que Deus os abençoe.